temos que falar nesse assunto todos os dias, ou pelo menos eu aqui trago esse assunto, né, para mostrar quantas pessoas têm nesse momento aguardando uma resposta aí do INSS, tanto para a perícia médica, quanto para envio de documentações e outros serviços. Nessa queda de braço entre o INSS e médicos peritos, quem está no meio de tudo isso é a população brasileira, certo? Então as pessoas precisam ficar sabendo que essa fila que acabaria agora em outubro de 2020, dita aí pelo presidente, o senhor Leonardo Rolim, isso é apenas palavras. Brasil tem hoje 1,5 milhão de processos na fila do INSS. Mais da metade dos casos, 790.390, aguardam perícia médica, ou seja, precisam de atendimento presencial. Dados foram solicitados pelo Instituto Brasileiro de Direitos Previdenciário ao INSS, certo? Olha só, o Brasil tem hoje 1.568.050 processos na fila, aguardando pelo atendimento do Instituto. Os dados foram solicitados pelo Instituto Brasileiro de Direitos Previdenciários aí do INSS. Pelo menos metade desses processos, cerca de 50,4%, precisa necessariamente de um atendimento presencial. São os 790.390 processos que aguardam perícia. Entretanto, mesmo com o retorno presencial das agências do INSS nesta semana, os peritos médicos federais ainda não voltaram ao trabalho. Nesta sexta-feira, portanto, hoje, o secretário da Previdência, Bruno Bianco, afirmou que as perícias devem retornar na próxima semana, o que os médicos que não voltarem vão levar falta. Então, vocês vão ver um pedacinho aí da palavra de Bruno Bianco e também aí do responsável pela Associação de Peritos Médicos, que afirma que nesta segunda-feira eles mesmos vão aí fazer a verificação dos seus escritórios, onde vão atuar aí no INSS, certo? Aqui não está havendo boa vontade, em que pese toda a boa vontade do governo. Por que os peritos não podem ir aos seus locais de trabalho e inspecionarem cada um seu respectivo consultório? Por que a associação, que se diz no meio do impasse, não levanta das cadeiras e vão eles mesmos fazer as inspeções, já que todos têm franco acesso às agências? Contratar outros peritos externos, né? Isso não seria adequado do ponto de vista legal, já que eles são essenciais e também exclusivos, motivo pelo qual obrigatoriamente tem que voltar e não podem fazer greve. Eu não penso em judicialização porque eu estou convicto que eles voltarão. Vai, a partir de segunda-feira, aceita o desafio do secretário Bruno Bianco. Nós vamos vistoriar todas as agências que têm a polícia médica instalada para ver da sua adequação. Eu acredito que, no mais tardar, em 3 dias da próxima semana, estejam todas elas vistoriadas. E, ademais, a proporção que elas forem se tornando aptas, no dia seguinte já volta ao atendimento. Bom, como vocês viram, vamos continuar aqui. Abro aspas. Quem não voltar estará sujeito à legislação funcionais. Então, eu não vejo impasse. É simples como isso. O perito médico federal tem que trabalhar, terá agenda, terá agenda. Nós já determinamos a abertura da agenda. Está aberta desde ontem, quinta-feira, fecho aspas, diz aí em entrevista a Bruno Bianco, certo? Como vocês viram ele falar aí. Bom, entre as pessoas que aguardam perícia, metade, 396.614, precisa fazer
né, por pedido de assistência à pessoa com deficiência. Já os pedidos de auxílio-doença, 369.730, apresentam 47% dos processos que aguardam em fila, né? Bom, outros 3% se divide entre solicitante de aposentadoria por meio da Lei Complementar 142/2003, 12.805 pedidos de adicional aí do aumento de 25%, 7.528 pessoas de isenção de imposto de renda e 5.676 pessoas por pensão por morte, né? E, no caso, 1.037 aí por outros serviços, né? Então, isso é a situação que hoje enfrenta o INSS no seu sistema aí administrativo, certo? O presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, IBDP, a senhora Adriane Bramante, afirma que perícia de auxílio por incapacidade temporária puderam ser realizadas de maneira indireta durante a pandemia, ou seja, de maneira não presencial, enviando aí os seus laudos, né, para o INSS através do aplicativo Meu INSS. Para essas pessoas, foi pago o valor único de um salário mínimo, mas apenas de maneira provisória. O benefício é pago apenas por 30 dias e, se o segurado for incapacitado por mais tempo, deve dar uma nova entrada ao pedido, explica a senhora Bramante. Nos demais casos, as perícias ainda precisam ser presenciais. Existe ainda outros 777.660 processos que aguardam cumprimento de exigências. São os casos que aguardam entrada de algum documento que o processo seja concluído, por exemplo, entrega de um formulário de insalubridade ou de uma ficha de registro de uma empresa. Nem todos os casos desse tipo necessitam de atendimento presencial. Também entram nesses casos o processo que aguardam a implantação de novo sistema após a reforma da Previdência. Existem alguns benefícios que ainda não foram corrigidos, como a aposentadoria especial, por exemplo, explica a senhora Bramante, né? Então, essa é a situação que é enfrentada hoje pelo INSS, tá bom? Então, esperamos que, de fato, a partir da semana que vem, esses peritos venham aí honrar, pois pessoas estão passando aí por terríveis problemas, tanto econômico, quanto em dificuldades de se dirigir da sua residência até uma agência e retornar sem nenhuma resposta da perícia médica, apesar de tanto tempo aí esperando, pois já tinha agendado, Então, essa é a realidade do nosso país hoje, 18 de setembro de 2020. Um grande abraço e até lá.